Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de tratamento para a nossa alma. Por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai, infinitamente bondoso, misericordioso, justo, que nos concede constantemente oportunidades. Este Pai que não castiga, este Pai que é amor. Porque o amor nos oferta oportunidades, nos oferta constantemente portas e janelas abertas para o nosso arrependimento, para a nossa melhoria. E este é um trabalho que nós precisamos fazer. Não esperemos para os outros ou não aguardemos outros para realizarmos este processo que é responsabilidade exclusiva nossa. Outros companheiros de jornada, sem sombra de dúvida, que nos auxiliam constantemente neste processo de aprendizado, assim como Jesus de Nazaré, que nos deixou estes belíssimos ensinamentos, a quem nos dirigimos neste momento, infinitamente agradecidos, todos nós, por todos estes ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência, pelos esclarecimentos também que eles constantemente nos trazem através de todos os meios que nós temos à nossa disposição. E não podemos deixar de agradecer neste momento de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos realizarmos este momento de tratamento espiritual para todos nós. Conforme Jesus nos disse, estudamos já em lições anteriores, todos nós nos encontramos aqui neste imenso hospital e todos nós estamos tratando de uma única doença que Jesus denominou como pecado, que são os nossos erros, os nossos equívocos. Então todos nós estamos aqui em tratamento e parte deste nosso tratamento, talvez, quem sabe, a maior parte do nosso tratamento, o que nós precisamos é exatamente o esclarecimento. Precisamos nos esforçar e Jesus nos falou sobre isso e Jesus também nos falou acerca da necessidade de conhecermos a verdade, e a verdade nos libertará das trevas da ignorância. Então, exatamente isto que estamos fazendo aqui neste momento, mais uma vez, e para isto nos encontramos aqui, para juntos buscarmos constantemente este esclarecimento, este medicamento para todos nós, que nos encontramos aqui em tratamento. O medicamento, exatamente o Evangelho, o esclarecimento que nós temos à nossa disposição nas prateleiras da vida, que nós conhecemos com o nome de Evangelhos ou Boa Nova. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Boa Nova, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos mais uma belíssima história, que é exatamente a narrativa aqui de Humberto de Campos acerca daquele encontro de Jesus às margens do Poço de Jacó, ali nas proximidades da cidade de Samaria. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, conforme anotações de João Evangelista, um capítulo longo de João Evangelista, capítulo 4, versículos de 1 a 42. É a narrativa de João acerca deste encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó.
Mas antes de iniciarmos aqui nas narrativas de Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 127, em que Carlos Torres Pastorino nos fala acerca do não julgueis. Não julgue, não julgue pequena demais sua tarefa. Então aqui ele fala acerca do julgamento nosso para conosco em relação às nossas tarefas. Ah, não, a minha tarefa é insignificante, ou esta tarefa que designaram para que eu fizesse, ela é muito pequena. Eu tenho capacidade para coisas maiores. Então, via de regra, nós nos comportamos assim. Então, é por isso que ele nos fala, não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Então, toda e qualquer belíssima obra de arte, ela teve a necessidade de passar por aqueles cuidados menores que fossem, mas ela teve esta necessidade para chegar naquela condição em que é classificada como um primor ali na arte. E aí ele nos diz da seguinte maneira: se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Então, aqueles mínimos detalhes que em muitas situações passam despercebidos, estes mínimos detalhes. Então, aqueles mínimos detalhes alguém tem que fazer. E em se fazendo esses mínimos detalhes ali com capricho, vai chegar a esta condição de uma verdadeira obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Não precisamos buscar estas obras grandiosas para ficarmos em evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Exatamente desta forma que nós nos habilitamos para grandes tarefas, realizando com primor as pequeninas tarefas que forem colocadas em nossas mãos para serem realizadas. Aí ele encerra dizendo que da perfeição com que executar dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Então, por que eu irei passar para alguém uma incumbência maior se ele não teve condições ou não realizou a contento, realizou ali uma tarefa mal feita, uma tarefa pequenina que foi passada para ele ou para ela, não teve condições de executar. Então vai ter que executar mais uma vez aquela tarefa pequenina ou outras tarefas pequenas para que realmente possa se habilitar e que possamos nos habilitar para as grandes tarefas. Então é isto que Carlos Torres Pastorino nos fala nesta mensagem de número 127. Prestemos bastante atenção e reflitamos acerca das tarefas que estamos realizando. Será que estamos realizando realmente de forma primorosa essas pequeninas tarefas para nos habilitarmos para as grandes tarefas? Aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, aqui essa história da Boa Nova, no capítulo de número 17, Jesus na Samaria, onde ele narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E neste momento, mais uma vez, quero pedir a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, neste momento, que possamos nos unir em uma corrente de oração, em uma corrente de vibrações pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos aqueles que se encontram ligados a nós, que possamos trazer na nossa tela mental todas estas pessoas que estão passando por dificuldades, sejam também aquelas que já desencarnaram, principalmente vitimadas pela pandemia do novo coronavírus, que possamos trazer para a nossa tela mental e emitirmos as melhores vibrações de amor, de carinho, de fraternidade por todos nós que aqui nos encontramos também. Então aqui Humberto de Campos começa a sua belíssima narrativa nos dizendo da seguinte maneira: descendo Jesus
de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Então aqui Humberto de Campos começa a narrativa dizendo que Jesus estava acompanhado apenas de alguns discípulos. E mais adiante ele fala que ele estava acompanhado apenas de 3 discípulos, Filipe, André e Tiago. E que eles estavam fazendo aquele trajeto a pé, não tinha meio de transporte. Então, normalmente, eles andavam a pé. Então ele diz na sequência que Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixando o mestre a repousar junto de pequena herdade, seja ali uma chacrazinha pequena, enquanto eles foram em busca do lugarejo mais próximo, que era o vilarejo de Samaria, em busca de alimento para eles. E aí diz na sequência que o Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte, ao lado do poço de Jacó, envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite, que se aproximava. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira serenidade do seu semblante e lhe pedia de beber. E João Evangelista faz esta narrativa de forma primorosa, quando Jesus encontra esta mulher às margens da fonte de Jacó e lhe pede de beber. E aqui Humberto de Campos vai fazendo esta narrativa para nós, digamos assim, nos pormenores, contando os bastidores desta história que nós encontramos de uma forma mais resumida no Evangelho de João, porque apenas o evangelista João fez referência a este encontro de Jesus com a samaritana. E aí diz Humberto de Campos na sequência: como sendo tu, uma pergunta da samaritana para Jesus, como sendo tu, judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Então, os samaritanos e os judeus, eles brigavam constantemente, não se davam bem. Exatamente por isso que a samaritana questiona Jesus, porque ela reconheceu que Jesus era judeu. Como tu, sendo um judeu, e nós não nos damos muito bem, como tu me pede de beber? Como tu pede água a mim, que sou uma samaritana? Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e respondeu: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Então aqui Jesus respondeu a ela com um outro questionamento profundo. Será que os judeus e os samaritanos, eles têm necessidades diferentes? Você tem sede, eu também tenho sede, os demais também têm sede, os demais também têm necessidades de alimento. Os judeus têm necessidade disto, nós também temos necessidade. Então aqui ele responde com este questionamento. E aí diz na sequência: bem se vê que não conheces os dons de Deus. Responde Jesus a ela: porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Então aqui Jesus fala a ela que se ela conhecesse os ensinamentos divinos, ela saberia que ele era o Cristo e que ele teria condições de dar a ela não aquela água do poço, mas a verdadeira água, a água viva dos ensinamentos do Evangelho. E aí na sequência diz Humberto de Campos da seguinte maneira, um questionamento da samaritana a Jesus: que vem a ser esta água viva? Inquiriu a samaritana impressionada: onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Então ela olhou para Jesus, viu que Jesus não tinha nada com ele, não tinha nenhum cântaro, não tinha nenhuma vasilha, nada com ele transportando água. Onde estava aquela água que ele prometeu que poderia dar-lhe, desta água viva,
Então ela questionou dessa forma, ela não entendeu aquela resposta de Jesus. Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Então ela questiona Jesus, será que você é maior do que Jacó, que deixou esse poço para nós e você vem prometendo uma água diferente do que esta que nós extraímos daqui há tanto tempo? Mulher, responde Jesus, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus, vem da fonte inesgotável de Deus, que é esta fonte de amor e santifica as criaturas. Eu estou te oferecendo esta água viva, desta fonte infinita de Deus que santifica todas as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Então Jesus continua esclarecendo a samaritana e a todos nós. Este poço de Jacó, diz Jesus à samaritana, um dia, este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousa suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Então aqui Jesus faz estas afirmativas que aquele poço um dia iria secar, que no local onde estava aquele poço depositado as suas águas, um dia teria ninho de serpentes. E aí ele questiona ela, não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Os que beberem desta fonte do amor de Deus não terão mais sede, estarão eternamente saciados. Para esses, continua esclarecendo Jesus, para estes, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhe refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então aqui Jesus está falando a ela numa condição já de um espírito bastante evoluído, assim como ele, um espírito crístico, que já não tinha mais necessidades materiais. Ou seja, a partir deste momento, você não sentirá mais sede, você não sentirá mais fome. Então aqui, sem sombra de dúvida, a mulher samaritana, assim como nós, não entendeu nada daquelas palavras de Jesus. Como eu irei beber desta água que você está me oferecendo e não terei mais necessidade de beber água, não terei mais sede? E aí segue Humberto de Campos na sua narrativa belíssima que a mulher escutava. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a soledade de uma nova revelação. E aí ela pede a Jesus, Senhor, dá-me desta água, exclamou a samaritana. E aí Jesus responde a ela, mas ouve, disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Então, conforme a narrativa de João Evangelista, Jesus fez ali para a mulher samaritana a narrativa da sua vida, até quantos maridos ela já tinha tido naquela existência. Então ela ficou assustada e ao mesmo tempo maravilhada, e Jesus falou para ela, para você realmente beber desta água e sentir a emoção do amor divino que ilumina sua alma, é preciso afastar de todas estas necessidades penosas da vida material. É preciso transformar-se, é preciso iluminar-se, é preciso realmente renovar de atitude.
E aí diz na sequência, observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Então ela entendeu o recado de Jesus, entendeu os esclarecimentos de Jesus e ela, segundo ela, disse, se abriu para Jesus, já que para Jesus não tinha nenhum segredo e Jesus contou toda a sua vida, a sua trajetória. Ela falou para Jesus que o seu espírito estava cheio de boa vontade e desde há muito tempo ela já queria purificar a sua alma e santificar os seus atos, ou seja, renovar de atitude, ser uma pessoa diferente. E aí acrescenta da seguinte maneira: entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Então ela disse a Jesus, esclarecendo ali nas palavras dela, mas Jesus já sabia de tudo, que era uma confusão enorme à sua volta e ela não sabia como realizar aquelas tarefas de transformação ou de adoração a Deus. E aí ela diz ainda a Jesus que os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Aí ela questiona Jesus, onde eu devo adorar a Deus? Se neste caso os samaritanos falam que Deus precisa ser adorado aqui neste monte, e os judeus falam que Deus precisa ser adorado em Jerusalém, como eu devo fazer? E aí ela acrescenta que as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Então aqui ela revela a Jesus que um dos dela, ou seja, um samaritano, tinha sido ferido por um judeu em uma briga em relação a uma discussão acerca de uma comida impura. E aí ela diz ainda: já que tenho felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Já que existe essa briga enorme entre judeus e samaritanos, ensina-me qual o caminho eu devo seguir, de que forma eu devo adorar a Deus. Devo adorar a Deus aqui no monte, assim como nos foi ensinado, ou devo adorar a Deus como ensinam os judeus, que neste caso nos muros de Jerusalém. E aí Jesus responde a ela e a todos nós. Nas anotações de Humberto de Campos, o mestre observou-a compadecido e exclamou: tens razão. Então Jesus concordou com ela acerca daquela briga, às vezes já de séculos, entre judeus e samaritanos. Então Jesus diz a ela: realmente você tem razão, essa briga não leva a lugar nenhum. Tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Então aqui Jesus, mais uma vez, nos esclarece, esclarecendo à samaritana que todos nós fazemos parte de uma única família, a família humana, independentemente do lugar onde eu esteja habitando aqui na terra, da crença que eu esteja professando nesta existência carnal, a cor da pele, o partido político e assim sucessivamente. Para que brigar? Por que brigar? Essas discussões não levam a lugar nenhum, para coisas boas, só para coisas ruins, porque sem sombra de dúvida, cada vez mais nos distanciamos uns dos outros. Então aqui Jesus fala que todos nós fazemos parte de uma única família, a grande família humana. Entretanto, o pastor, aí ele se qualifica para ela na condição de o pastor
O pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. O lobo que Jesus fala aqui, exatamente o lobo da discórdia, o lobo da desunião, as brigas. Então, neste caso, Jesus se classifica, se denomina o pastor que veio reunir todos nós, as ovelhas de Deus, em seu rebanho, reunir ali no seu redil, porque estávamos todos dispersos devido a estas discussões. Onde devo adorar a Deus? De que forma devo adorar a Deus? E aí Jesus vem e esclarece a todos nós, conversando com a samaritana. Então aí Jesus, na sequência, ainda diz o seguinte: em verdade, afirmo-te. Aí ele esclarece a ela onde devemos adorar a Deus e de que forma devemos adorar a Deus. Em verdade, afirmo-te que virá o tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Então devemos adorar a Deus no santuário do nosso interior. Então aqui Jesus deixa bem claro que nenhuma religião, nenhum templo religioso precisa ser usado para adorar a Deus. Não, eu preciso ir para a igreja, para o templo tal, para lá eu adorar a Deus. Não precisamos disso. Ainda no momento, ao longo de toda esta nossa trajetória, ainda precisamos de um ponto de referência para isto. Mas, conforme nos diz aqui Jesus, que dia virá em que Deus não será adorado nem no monte, nem no templo. Porque Deus é energia, conforme ele fala aqui, Deus é espírito e precisa ser adorado também em espírito. E aí ele acrescenta: por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros. Venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o Criador. Então, o templo onde devemos adorar a Deus é este templo que Jesus veio abrir, o templo do nosso coração. Sem sombra de dúvida, é o templo onde precisamos adorar e que temos à disposição para adorarmos a Deus. Assim como Jesus nos falou acerca da prece, que quando formos orar, que entremos para o quarto interno e fechemos a porta, ou seja, entremos para o nosso interior, fechemos os nossos olhos, os nossos ouvidos para as coisas exteriores e rendamos graças ao Pai. E aí segue Humberto de Campos na narrativa: que suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande multidão de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias conversando em conversação íntima com uma mulher. Então todos ficaram assustados ali no início da noite e Jesus conversando sozinho, intimamente com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que conhecessem Jesus e ouvissem as suas palavras. Então aqui a mulher samaritana, já acreditando nos ensinamentos de Jesus, digamos assim, já convertida à boa nova, praticamente exigiu a presença daqueles que a criticavam constantemente, os seus familiares e os seus parentes, os seus vizinhos, para que eles conhecessem também Jesus e ouvissem os seus ensinamentos. E aí Humberto de Campos segue dizendo que Tiago e André
haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Então aqui Humberto de Campos nos fala que naquele momento já estava ali uma grande assembleia de pessoas para ouvirem os ensinamentos de Jesus. E ainda ele diz o seguinte, que neste intervalo de tempo, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente. Prestemos atenção nesta rogativa de Filipe a Jesus, a resposta de Jesus e o que vem na sequência. Então Filipe se dirige a Jesus nos seguintes termos: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão, é indispensável cuidardes do sustento, descansai e comei. Será que Jesus realmente precisava, principalmente naquele momento em que ele estava falando do reino de Deus, implantando, edificando nos corações das criaturas? Será que Jesus realmente precisava, estava necessitado de descanso, de alimento material? E aí Jesus responde a Filipe: não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Então aqui Jesus começa a revelar a Filipe que ele recebia um outro tipo de alimento que não deixava ele com fome e que os próprios discípulos desconheciam aquele tipo de alimento que ele recebia de planos superiores. E aí o Filipe ficou ali intrigado e questiona: que tipo de alimento o Senhor recebe? Questionou Filipe. E Jesus responde: antes de tudo, Filipe, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra aqui na terra. Então aqui Jesus responde a Filipe e a todos nós nestes termos: eu não preciso de alimento material. Meu alimento é fazer a vontade de Deus, o nosso Pai misericordioso, e para isto ele me enviou à terra, para ensinar o seu amor e a sua verdade na prática. Por isso, eu já estou alimentado deste alimento que sacia toda a fome do Espírito. E aí, na sequência, Filipe ainda diz: é verdade, observou Filipe olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor, Senhor, os corações, e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Então Filipe ficou interessado em aproveitar aquele momento, aquela multidão que estava ali, para que Jesus divulgasse ali junto com eles o Evangelho. E aí ele diz na sequência: levaremos para Cafarnaum mais este triunfo. Então Filipe viu ali naquele momento uma belíssima oportunidade de triunfo do Evangelho, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. E aí Jesus tinha ali em volta dele, próximo dele, Tiago e André, que ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo Filipe, o mestre sorriu e acrescentou. Então Jesus esclarece a Filipe: Filipe, não é bem assim.
seja, ele não falou com estas palavras, mas Filipe colocou ali para Jesus que aquele momento seria um dos maiores êxitos de pregação do evangelho que eles poderiam ter até aquele momento e levariam para Cafarnaum aquele belíssimo êxito. E aí Jesus fala para ele: Filipe, tenha cuidado, não é bem assim, não é isso propriamente o que me interessa. Então Jesus responde a Filipe: não é isso propriamente que me interessa neste momento. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. Então aqui Jesus esclarece a Filipe e a todos nós que em muitas situações o êxito, aquilo que nós classificamos como êxito, um grande êxito aqui na Terra, não passa de uma ondulação de superfície. Porque em muitas situações, muitos de nós, se subimos ali no meio fio, alguns palmos de altura, nós já achamos que já tivemos um grande êxito. Começamos a aprender alguma coisa em uma profissão, em qualquer ponto da nossa vida, aí já nos colocamos como melhores do que os outros. Aí Jesus fala que isso não passa de uma pequena ondulação de superfície, ou seja, coisa enganosa. E aí Jesus esclarece: o de que necessitamos, o que realmente necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Nós precisamos entender em todas as situações o que Deus deseja e espera de nós. E ainda ele acrescenta: como todo o seu anelo é o do bem, ou seja, o desejo de Deus é sempre o do bem para todos nós, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio de vitórias imediatas. Então aqui Jesus esclarece a Filipe e a todos nós que ele estava trabalhando ali sem nenhum anseio, sem nenhum desespero para ter vitória imediata, e dirigindo o olhar para a multidão compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros. Então Jesus falou aos 3 companheiros que estavam ali mais próximos dele, e Filipe, mais exaltado, esperando que ali fosse um grande êxito para o evangelho. Aí Jesus esclarece: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Então Filipe, ali no meio daquela multidão próximo a Samaria, ele achou que já tinha alcançado um êxito máximo acerca do evangelho, que todos já tinham entendido o evangelho naquele momento. E aí Jesus esclarece a eles e a todos nós: acaso poderemos admitir que realmente já somos compreendidos? E aí Jesus pede a eles: calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Então Jesus pediu a eles: fiquemos calados, não falemos nada neste momento e ouçamos o burburinho da multidão, o que estão falando. E aí nós iremos ouvir aqui algumas falas na narrativa de Humberto de Campos, o que Jesus ouviu, o que os discípulos ouviram daquela multidão. Ou seja, ninguém praticamente, a não ser a samaritana, acreditavam ainda nos ensinamentos e principalmente em Jesus. Então aí começa da seguinte maneira, que Humberto de Campos acrescenta que naquele momento fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Aí começa a narrativa do primeiro diálogo que eles ouviram. E aí vem da seguinte maneira: acreditas, um conversando com o outro, acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Será que é este mesmo Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. E aí o outro responde: de minha parte, não aceito semelhante impostura. Então ele falou: este para mim é o impostor, não é o Cristo. Este Nazareno é um explorador da piedade popular.
Então ele disse, este que questionou, disse aos seus amigos que Jesus de Nazaré, que aquele nazareno não era o Cristo, que era simplesmente um explorador da piedade popular. Aí vem um outro diálogo. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra, na verdade ainda a sequência do primeiro diálogo, em sua terra não chega a valer um denário. Nós já estudamos uma narrativa aqui de Humberto de Campos, aquela visita que Jesus fez à sua cidade natal, a cidade de Nazaré, como ele foi tratado em Nazaré. Então aqui ele fala que em Nazaré Jesus não valia nenhum centavo, nenhum denário. Pelos próprios parentes, acrescentou ele, pelos próprios parentes, é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Então aqui ele falou que entre os parentes de Jesus ele era tratado como um preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Aí vem um outro diálogo. É um louco. Este aí é um louco, não é Jesus, o prometido. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Então ele esclarece a filha, ó, já ouvi de habitantes de Cafarnaum que este Jesus é um verdadeiro louco. E aí acrescenta, entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco. E ela questiona, por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Então ela questiona para a filha, como que ele alega ser tão sábio e ele foi se envolver com pescadores, pessoas, a maioria analfabetas? E aí ela questiona ainda, por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Ela mesma esclarece à filha. Ele não se transfere para Jerusalém ou para o Tiberíades, porque lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Então é isto que ela responde à filha. Ele não se transfere para junto de pessoas cultas, porque aí não daria certo. E aí diz na sequência Humberto de Campos que, se mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, aí o rapaz vai falar do que ele viu quando eles chegaram ali próximo do poço ou da fonte de Jacó. Jesus estava sozinho com uma mulher. Então ele diz, quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece esta circunstância? Ele questionou a um companheiro, perguntava ao companheiro de caminhada, e o outro responde, certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o interpelado. E aí, na sequência, ainda Humberto de Campos anotou, num grupo vizinho, uma outra narrativa que eles ouviram, Jesus e os 3 discípulos, que num outro grupo falava-se acaloradamente. Este homem, no outro grupo estava falando, este homem é um espertalhão, orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. Então aqui, aquele senhor de idade que Humberto de Campos classificou como um velhote, ele disse que Jesus só fazia milagre no meio de grandes multidões. E aí na sequência, ainda diz Humberto de Campos, e não tem caridade. Essa mesma pessoa idosa disse que Jesus não tinha caridade. Acrescentou um outro, ali próximo daquele senhor de idade, pois ainda há pouco tempo, quando o procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. No nosso último encontro, quando nós estudamos acerca de Tomé, foi exatamente sobre este sinal do céu. E Jesus, do alto da cruz, conforme a narrativa de Humberto de Campos, disse para Tomé que o verdadeiro sinal do céu, exatamente o completo sacrifício de nós mesmos em benefício dos outros, que foi exatamente
o que estava acontecendo naquele momento com Jesus no alto da cruz. E aí Humberto de Campos segue a narrativa para encerrar da seguinte maneira, que a noite começava a cair de todo, no alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. Na verdade, para Jesus, não era de repouso porque ele não precisava de descansar, mas para conversar e esclarecer os seus discípulos acerca daquele pedido de Filipe para o grande êxito do evangelho ali em Samaria e o que eles ouviram daquela turba de pessoas que estavam ali em volta deles. André, Tiago e Filipe estavam espantados. Então os três estavam espantados depois de terem ouvido tudo aquilo acerca de Jesus. E aí ele diz que estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Então ele diz aqui que aparentemente, pelo que se observava naquela multidão, Jesus estava realmente coroado de completo êxito. Mas de acordo com aquelas conversas que eles ouviram, não era bem assim, não tinha êxito nenhum, a não ser da samaritana. E aí ele diz na sequência que, entretanto, já que ele disse que aparentemente tinha tido êxito, mas, entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio da bondade imperturbável. Jesus não ficou preocupado com tudo aquilo que ouviu, porque ele já sabia, ele conhecia o íntimo e conhece o íntimo de cada um de nós. Então Jesus esclareceu, já que os discípulos, os três, André, Tiago e Filipe, estavam espantados com tudo aquilo que eles ouviram. E aí Jesus esclarece a eles e a todos nós. Não vos admireis da lição deste dia. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, aí ele lembra o seu primo João, o Batista, que pregava no deserto, que nós já estudamos, mas no início deste livro também capítulo acerca do precursor de Jesus. Então ele lembra que quando veio o Batista, procurou o deserto, ou seja, João Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. Então, porque João estava no deserto, se alimentava de mel silvestre, vestia com pele de animais, que eles classificavam João desta forma e falavam que com João estava o espírito de Satanás e não o espírito do bem. E aí diz Jesus: a mim, pelo motivo de participar das alegrias do evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Então Jesus constantemente, conforme já ouvimos em outras narrativas, inclusive naquele encontro onde ele transformou a água em vinho, então muitas pessoas classificavam Jesus como sendo um comelão e um beberrão, porque ele estava constantemente participando da alegria popular, conforme aqui Jesus nos fala. E aí ele acrescenta que esta é a imagem do campo onde temos que operar. Ou seja, não fiquem assustados, o campo que temos à nossa disposição é este. Não tem pessoas boazinhas que acreditam em tudo o que estamos falando. Este é o campo completamente, digamos assim, despreparado. Nós precisamos preparar todo o terreno. O terreno está cheio de pedra, o terreno está cheio de espinhos, o terreno está cheio de serpentes. Então, este é o campo que nós temos à nossa disposição para realizarmos o trabalho da semeadura. E ainda ele acrescenta que por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada
para não cairdes. Então aqui Jesus faz uma belíssima observação, um lembrete a todos nós, aos discípulos e a todos nós. Observai bem a estrada por onde você está passando, onde você está pisando, para não cairdes. Porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Não se preocupe com a opinião alheia. Se preocupe, conforme ele nos diz aqui, com a vontade de Deus, que é sempre para o bem. Se preocupe com o seu trabalho perante Deus e perante a sua consciência. A sua consciência não te acusa de nada, a sua consciência está tranquila em relação ao trabalho que você está executando na seara do bem. Se a sua consciência está tranquila, siga em frente, sigamos em frente, porque está tudo bem, mesmo que você ouça as piores coisas das pessoas que estão à sua volta, mas siga adiante, firme e confiante, porque este é o trabalho que precisa ser realizado e este é o trabalho que ainda hoje, 2000 anos atrás era assim, mas ainda hoje, este é o campo que nós temos à nossa disposição para realizarmos o trabalho da semeadura. Muito obrigado a todos. Recebam todos e todas, irmãos e irmãs de jornada, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em nome de Jesus e que possamos continuar com boa vontade realizando todos nós, onde nos encontrarmos, este trabalho da semeadura, que é um trabalho de todos nós. Até breve, meus irmãos e irmãs.